bênção. Como é bom, né, irmãos, sabermos que o Senhor está presente, seja no mais alto monte, seja no mais profundo mar. Como é bom saber que Ele é quem está na nossa vida, na nossa alegria, nas nossas angústias, que a nossa esperança está nele. Aliás, é sobre isso que vamos falar, sobre esperança. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 15, no versículo 13. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós louvamos o Teu nome, Pai. Como é bom, Deus, estar na Tua casa, na Tua presença e saber, ó Pai, que em todo o tempo o Senhor está presente em nossa vida, cuidando de nós, guiando-nos. Obrigado, Senhor, por tão grande cuidado. Venha, ó Deus, falar ao nosso coração essa noite. Venha, ó Deus, encher-nos com a Tua instrução na Tua palavra. Nos faça ler e compreender o que o Teu Espírito quer falar para a nossa vida. Que, ó Deus, entendamos que aqui estamos para aprender de Ti. E se aqui estamos, foi o Senhor que nos trouxe e nos preparou para esse momento. Então fala conosco, Pai. Fala, ó Deus, através do nosso tempo aqui no templo. Fala àqueles que estão nos assistindo através da internet. Fala o nosso coração, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Romanos capítulo 15, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. E o Deus da esperança, vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Repetindo, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Repararam que a palavra esperança é usada 2 vezes aqui nesse texto? E é muito interessante, né? Porque o desejo do nosso coração é exatamente o que Paulo coloca aqui. Termos uma vida cheia de esperança. Esse é o desejo do nosso coração. Mas vamos pegar esse texto um pouquinho antes. Paulo, quando vai escrever essa carta, apesar de muitos considerarem Romanos a carta teológica de Paulo, aqui Paulo expõe a sua teologia. Quando Paulo vai escrever essa carta, ele vai escrever para uma igreja que ele não conhece ainda. Paulo almeja ir a Roma, porque o seu coração deseja ir até a Espanha. A Espanha, até então, era o extremo do mundo. Era o local mais longínquo. Se, por um lado, no Oriente, você tem lá na região da China, Paulo está indo no caminho oposto. Ele quer chegar até as regiões da Espanha. Então, ele manda uma carta, que é exatamente essa carta aos romanos, no qual ele expõe a sua visão teológica, o seu conhecimento, ele diz o que ele crê. E através dessa declaração do que ele crê, ele espera que a igreja em Roma seja parceira nesse empreendimento. Ela o acolha, como de fato acolheu, e ela invista recursos, pessoas, para que esse empreendimento possa chegar até a Espanha. A gente não tem certeza se Paulo chegou a cumprir, mas a gente sabe que ele foi a essa igreja. Ele foi. E ele foi com a passagem paga pelo Estado, né? Porque ele foi preso e foi levado no navio, e a viagem está toda registrada no livro de Atos. Mas ele chegou e encontrou uma igreja acolhedora. Uma coisa que é interessante, apesar de Romanos, de Paulo não conhecer, quando ele vai falar no capítulo 16 da lista de conhecidos, de pessoas a quem ele saúda, ele parece ter várias pessoas em Roma que fizeram parte direta
do seu ministério. Inclusive, ele faz saudações a parentes dele, que ele diz que estavam em Cristo antes dele e que foram provavelmente aqueles que começaram a investir na sua vida para que ele pudesse deixar de ser o perseguidor e se tornar um baluarte do trabalho na área de missões. Então veja, Paulo está escrevendo para essa igreja, e quando ele escreve nessa igreja do capítulo 8 até o capítulo 11, ele faz alguma exposição que deve ter sido muito difícil. Ele está falando de um texto em que ele fala a respeito da nossa eleição, ele fala a respeito do povo de Deus, aqueles que são fiéis a Jesus, que entenderam Jesus como se fossem os verdadeiros herdeiros. E ele vai falar sobre a rejeição de Israel como o povo santo de Deus. Imagino a dificuldade que ele está colocando ali, não é dizer assim, quando se fala de Israel, eles eram o povo, agora não são mais. Ele está dizendo, não, eles foram o povo pelo qual Deus, através do qual Deus se revelou ao mundo, mas a revelação em Cristo alcança um nível superior. Ela deixa as sombras e se torna a realidade. E em Cristo nós descobrimos que o verdadeiro Israel de Deus não é aquele que nasce como judeu, mas é aquele que nasce renasce como um lavado, regenerado pelo sangue de Jesus. Aquele que nasce pelo Espírito, como Jesus falou a Nicodemos. Aquele que nasce de novo, esse é o verdadeiro Israel. E ele começa a falar a respeito desses argumentos, e quando ele termina no capítulo 11, versículos de 33 a 36, diante de tão maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos, ele chega num ponto que parece, é igual quando a gente está dando aula, e alguns alunos começam a fazer aquela pergunta, e a gente vai tentando responder, e às vezes não tem lógica, não tem como entender, não é verdade? Aí ele para tudo e apresenta uma doxologia de exaltação à soberania de Deus. Ele fala assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou seja, Paulo está dizendo, isso é o que Deus fala através da sua palavra. Pode ser difícil de entender, mas entre o meu entendimento, a minha compreensão, a razão para a minha mente e o conhecimento de Deus na palavra, eu fico com a palavra de Deus. A Bíblia molda a minha vida, e não a minha vida molda ou reescreve a palavra de Deus. E ele termina dizendo, quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído, ou porque dele, termina porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. A partir do capítulo 12, Paulo fala de 12 e 13, de uma porção muito preciosa, sobre como o Espírito Santo trabalha na sua igreja através dos dons. Paulo tem 3 listas de dons em 3 cartas diferentes. Ele cita dons em Efésios, quando ele está falando sobre a estrutura eclesiástica da igreja. Então ele está falando de dons que são usados para dar à igreja visão de crescimento, visão de santidade, visão de expansão, visão de pastoreio, de cuidado, de amparo, visão de ensino. Ou seja, ele está falando de como a igreja se edifica. Quando ele vai falar aos coríntios, ele faz uma lista que mostra a igreja em serviço, como é que a igreja age, quais são seus braços, suas pernas, como ela opera no mundo. Para Romanos, ele está falando como a igreja exerce o seu serviço internamente. Então ele vai trazer toda essa lista, e ao terminar essa lista, ele vai falar dos versículos 11 a 14, o 13 e 14, como devemos andar uma vez que Deus nos deu dons para agir. Veja bem, diante da soberana vocação de Deus, diante do fato de sermos lavados e regenerados e novas criaturas, nós só temos que glorificar e exaltar o Senhor, não é buscar a compreensão, mas diante dos dons que Deus nos dá, nós precisamos andar dignamente como em pleno dia,
não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, nem em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Ou seja, uma vez que somos povo de Deus, igreja do Senhor, amados do Senhor, regenerados em Cristo, é o nosso procedimento que vai determinar e mostrar ao mundo que Cristo está em nós. Então ele faz esse alerta. Entra então no capítulo 15, não é? E quando ele entra no capítulo 14 e vem para o 15, né, ele está falando sobre situações e conflitos que existem. Poxa vida, olha que coisa interessante. Nós somos o povo de Deus, nós entendemos que é o que Deus quer. As minhas vontades, as minhas razões, as minhas lógicas eu deixo porque eu quero só glorificar o Senhor. Vivo por fé, que maravilha. Eu entendi os dons que Deus derramou sobre a minha vida, estou usando. Então, é claro, se eu estou usando os dons, nunca vai existir conflito entre nós, não é verdade? Lé do engano. A gente tem conflitos. E ele vai tratar alguns conflitos aqui, ele vai passar todas essas exposições, e quando chega no versículo 13 do capítulo 15, ele fecha essa exortação dizendo: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Senhor. Então veja bem, em primeiro lugar, nós temos um versículo que aborda uma questão extremamente prática da nossa fé. Quando ele fala da esperança, ele não está falando de algo que é apenas intelectual. Ele está falando de algo que nos faz viver de forma diferente no dia a dia, mas está diretamente ligado a como nós usamos essa forma de agir, como usamos os dons que Deus nos dá para servir aos irmãos, para servir a igreja, para viver segundo a palavra de Deus. Tudo isso debaixo do conhecimento de Deus, que é santo, soberano, inescrutável e que nós não conseguimos jamais entender e compreender. Se Deus fosse explicado, ele não era Deus, ele era ídolo. Certo? Os dons que ele nos dá é para o serviço, e muitas vezes nos conflitos, somente quando olhamos para Jesus, com a esperança que ele nos dá, nós conseguiremos seguir em frente. É interessante Paulo falar a respeito disso, porque quando Paulo está falando isso para a igreja, ele está automaticamente dizendo para eles que o ministério dele foi chamado em uma situação conflituosa. Ele de perseguidor passou a ser perseguido e foi chamado por Deus para ir aonde os apóstolos não queriam ir. Ele foi chamado para levar o evangelho aos gentios, aqueles que eram rejeitados por Israel. Agora ele está falando para essas pessoas que Deus rejeitou Israel e nos escolheu como o Israel de Deus. Deu para perceber? A esperança aqui não é alguma coisa do imaginário. A esperança aqui é uma companhia que nos assiste todos os momentos em que estamos vivendo para a glória de Deus e servindo ao Senhor. Agora a pergunta é, o que é esperança? Olha que foto bonitinha essa daí, né? Uma está em destaque, né? Todos estão vendo a mulher segurando assim, né? De vez em quando eu faço essa pose lá em casa. E falo, tem que diminuir. A academia, no meu caso. No caso dela, não. Teria um dia, certo? Ela está esperando chegar a hora do parto. Agora, do lado, coitada, ela deve estar olhando, deve estar pensando assim, eu vou ter que entrar nessa fila, não é? Vocês estão vendo? É interessante que esperança vem da palavra esperar. Esperar. Agora, o que é esperança e o que diferencia esperança, né, que o Cortella vai falar que é o esperança do esperançar, do esperança apenas de ficar esperando. Esperança é uma espera ativa, proposital, confiante, onde o futuro é visto como uma melhora do presente, motivando a perseverança diante das intempéries, pois o que se almeja vale mais do que cada dificuldade esperada durante a caminhada. Quem você acha ali que tem mais tendência
a aceitar bem essa definição de esperança? A mulher ou os que estão na fila? Especialmente aquele último ali. Qual dos dois você acha que cumpre melhor essa visão? Né? Alguém diz assim, depende. Depende do que tem lá no final da fila, lá no início da fila. Dependendo do que tiver no início da fila, vale a pena ficar no final. Aí eu me lembrei de uma cena de um filme maravilhoso, novinho, saiu tem pouco tempo, chamado A Procura da Felicidade. Lembra, Hebe? O pessoal vai achar que é fora da manhã. Né? Está lá o paizão e o filho numa fila esperando a oportunidade de um abrigo para passarem uma noite confortável. E quando chega a vez deles, eles ouvem a expressão, a palavra, acabaram as vagas. Esperança, no caso do texto bíblico, não é algo que você vai chegar para ver se consegue. Essa é uma espera passiva. Essa é uma espera independente de propósito, ainda que você tenha algo a que você espere. É diferente da mulher. Ela sabe que vale a pena passar pelos enjoos, pelo peso, passar por todas as dificuldades, porque o que vai nascer, quem vai nascer, não é um fardo, é um progresso. Muitas vezes é o sonho, é aquilo que almejou a vida inteira. Então veja bem, quando nós falamos da esperança aqui na Bíblia, nós estamos falando de algo que temos certeza que vai chegar ao nosso coração. É algo que foi prometido, algo que foi conquistado e algo que nós estamos no caminho para simplesmente efetivar, completar aquilo que Deus já prometeu para nós. Então vamos pensar bem aqui para começar nossa vida. Que tipo de esperança eu tenho cultivado na minha vida com Deus? Quando eu penso no meu serviço, já que nos textos anteriores, Paulo está falando do conhecimento profundo de Deus, da intimidade com Deus, de uma relação que nos faz entender que Ele nos conhece, não somos nós quem temos que conhecê-lo de forma plena. Ou seja, eu sou levado a uma doxologia de declaração, de amor e de fidelidade ao Senhor, independente de ter que ter razão para mim. E também quando ele fala da questão do uso dos dons, a minha pergunta é, diante desse contexto, eu tenho tido uma esperança no sentido de eu sei o que vou conquistar? Eu sei o que está reservado para mim? Como diz Paulo, estou bem certo, né, do que está reservado, a coroa da glória, a bênção que eu tenho, eu sei, ou eu estou apenas com uma expectativa? Deixa eu dizer melhor. Tudo que eu faço na casa do Senhor, fora, lá, servindo ao Senhor, tudo que eu faço é fruto de uma esperança que está arraigada no meu coração, porque eu já sei o que Deus preparou para mim? Ou meu coração ainda carrega dúvidas? Ou eu espero, deixa eu dizer uma frase que de vez em quando eu escuto, espero que Deus me aceite quando eu chegar ao céu. É esperança. Mas não é a esperança que Paulo está falando. Perceberam? Porque é uma esperança que carrega dúvidas. É uma esperança passiva, sem propósito, sem confiança. É uma esperança que muitas vezes nos faz duvidar qual é o caminho que eu tenho que seguir. Será que este é o melhor mesmo? Então Paulo vai nos mostrar nesse versículo pequenininho alguns aspectos essenciais para como alimentarmos essa esperança de esperançar na nossa vida. Primeiro, ele mostra quem é a fonte, não é onde está a fonte. Em muitas literaturas se busca a fonte da juventude, não é? A fonte da juventude acha que está em algum lugar. A fonte da esperança está em Deus. Ele começa dizendo, e o Deus da esperança. O Deus
carregado de esperança. É muito interessante esse texto, porque quando Paulo usa essa palavra, ele está falando de uma identidade. Ele fala que Deus é caracterizado por esta esperança. É como se estivesse dizendo que é impossível olhar para Deus e não sermos alimentados, preenchidos por uma certeza que vai além de qualquer expectativa que possamos ter na nossa vida. Olhar para Deus nos enche de esperança. É isso que ele está falando. É uma identidade que dentro do contexto de Roma, especialmente quando ele vai falar a respeito da paz, que é logo à frente, ela vai contradizer aquilo que Roma está pregando. Roma está dizendo que se você olhar para César, se submeter ao imperador, você vai alcançar alegria e paz. Inclusive, a Pax Romana era um dos maiores êxitos, dos maiores orgulhos dos romanos. Vivemos um ambiente de paz, quase igual aqui no Rio de Janeiro, né? Que a gente espera. A pergunta é que a gente espera com uma esperança duvidosa, né? Mas é interessante que ele olha agora e diz assim: em Deus não há razão para você temer jamais. Deus é a fonte, somente em Deus, já dizia o salmista, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação, só ele é minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Salmo 40, esperei confiantemente no Senhor, esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, firmou os meus pés sobre a rocha, e colocou nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao Senhor. Mas eu esperei, porque eu tinha certeza que na hora certa Ele viria, Ele me resgataria. Por isso o salmista diz: somente em Deus espera a minha alma. Agora, essa esperança que tem em Deus a sua fonte, quando ela vem a nós, ela nos enche de paz e de alegria. E o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz no vosso crer, de todo gozo e paz. Ele está dizendo que quanto mais perto da fonte estamos, mais o nosso coração vai sentir alegria, júbilo e paz. E essa palavra paz e alegria, quando estão juntas, ela nos leva a fazer alguns contrastes, alguns confrontos com o que a gente vivencia no dia a dia, que são complicados. Eu vi uma frase, um quadro uma vez, era uma tempestade arrastando tudo. E o título do quadro era A Paz. A Paz. Você imagina, galhos, casas sendo levadas, aquele aparente desespero, mas no meio daquele desespero tinha um pássaro cantando no topo, numa daquelas dos galhos que estavam descendo com a enxurrada. Um passarinho cantando. Isso é paz. Isso é paz. Quantas vezes você foi com o coração angustiado visitar uma pessoa porque ela precisava de uma palavra amiga? No hospital a gente faz isso direto. A gente vai levar uma palavra de consolo, de conforto para uma pessoa que está com estado terminal de câncer. E a gente está com dó, a gente vai lá para poder levantar o moral da pessoa, não é verdade? Aí quando a gente chega lá, a gente descobre que a paz está ali naquele local. A gente sai de lá dizendo: obrigado por ter sido visitado quando eu fui fazer a visita. Quantas vezes a alegria vem de uma forma tão intensa. Eu me lembro há alguns anos, eu vi um dia desses um vídeo, né, uma postagem, que é algo parecido, mas eu estava num grupo de discipulado, e um irmão chegou, desanimado, abatido, arrasado. Falou assim: eu não sei o que Deus está fazendo comigo, estou passando por uma provação, estou sofrendo, angustiado, desabafando para a gente. Imagina que hoje eu cheguei no meu trabalho,
E o chefe disse que vai ter que reduzir o meu salário. Eu estou com tanta dívida. Saí de casa, saí do trabalho revoltado, peguei meu carro, vim para casa, entrei no meu quarto, liguei o ar-condicionado e chorei. Que vida difícil. Quando ele terminou de falar, o irmão falou assim: você tem emprego? O outro falou assim: você tem carro? O outro falou assim: a casa é sua? Aí o outro: você tem ar-condicionado no seu quarto? Claro, depois disso ele ficou muito triste, porque ele foi descobrir a realidade de todos os outros. Pessoas felizes sem nada. Há algum tempo, passou uma reportagem sobre pessoas que vivem com os recursos retirados do lixão. E uma das reportagens marcou profundamente meu coração. A mulher encontrou uma sandália de marca na caixa, com a nota, zerinho. Nunca tinha sido usado. A repórter virou para ela e falou assim: a senhora deve ter ficado muito feliz, né? Ela falou assim: feliz eu fiquei, mas o meu coração entendeu que eu ficaria muito mais feliz se eu tivesse recebido por doação e não achado no lixo. Uma pessoa ficaria muito feliz se tivesse ganhado, não se fosse jogado fora. Mas ela estava feliz com o que tinha, com aquelas coisas. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui, e se você observar a história de Paulo, ele vai dizer que a esperança que Deus coloca no nosso coração nos dá uma paz que o mundo não consegue explicar. O salmista diz: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda o louvarei, a Ele meu auxílio. Meu Deus, meu Senhor. Paulo está dizendo que a esperança que Deus coloca no nosso coração, ainda que tudo ao nosso redor pareça ruir, a gente canta alegres cânticos. A gente canta com lágrimas, que a alegria está no coração de quem já conhece, de quem conhece Jesus. Essa é a esperança ativa, proposital, confiante, porque a gente sabe para onde está indo, sabe o que vai conquistar. Agora é interessante que Paulo vai dizer que esse coração alegre, ele fortalece a fé. E aqui nós temos uma jogada interessante no texto, porque diz: o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Significa que, à medida que compreendemos essa alegria e essa paz que vem da esperança que foi jorrada da fonte de Deus, aquela fé que eu tenho nele se torna mais forte. E por se tornar mais forte, eu tenho mais alegria e tenho mais paz. Mas a minha fé é fortalecida exatamente no fato de encontrarmos a paz em Deus, de encontrarmos a alegria que está em Deus. O salmista diz: o Senhor é minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Ele tem a sua fé fortalecida e isso traz mais alegria. E logo em seguida Paulo termina dizendo que esta riqueza de fé, olha que legal, Deus enche de esperança. A esperança nos preenche com alegria e paz. A alegria e paz fortalece a nossa fé. E a nossa fé transborda para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Em outras palavras, essa esperança contagia. Contagia. Mais uma dessas postagens da internet. Você já viu aquela cena de um camarada que chega no metrô, chega no ônibus, chega em algum lugar, todo mundo quietinho, fazendo as suas atividades diárias? Todo mundo fazendo altas interações. Aí de repente ele pega, senta num lugar e começa a rir. Já viram? Ele começa a rir, aquela gargalhada gostosa.
E aí um começa a rir dele. Aí o outro começa a rir junto. E quando passa alguns minutos, segundos, tá o vagão todo rindo, na maior gargalhada. Não sabe nem do que. Ninguém nem pergunta o que é. Se um começa a rir aqui, todos começam. Assim também é com a nossa vida, quando tem cheio de esperança. A gente tem a esperança preenchida pelo Senhor. Quando a gente chega perto de alguém, é impossível a gente levar a pessoa para baixo. As pessoas querem ficar perto da gente porque a gente joga eles para cima. Para cima. Paulo está dizendo que aqueles que entendem a soberania e a grandeza de Deus e servem ao Senhor com integridade, em todos os momentos são agentes de levar felicidade, agentes de paz, agentes que transformam o mundo. Não tem como jorrar aquilo que não está no coração. Mas se o coração está cheio de alegria e paz, produto da esperança do Senhor, por onde passa, o ambiente muda, o ambiente é florido, o ambiente se alegra, o Senhor está presente. Vamos entender a lógica cíclica da esperança de Paulo. É mais ou menos assim. Deus é a fonte da esperança. Ele enche o nosso coração de gozo e paz. Esse gozo e paz fortalece a nossa fé. A fé fortalecida transborda, espalha esperança, alimenta a fonte, que volta a derramar alegria, paz, que volta a fortalecer a fé. Escolhemos viver uma reação em cadeia de crescimento contínua, para frente. Olha que coisa tremenda. Irmãos, uma vida cheia de fé é uma vida em que Deus está sempre presente, independente da circunstância. É uma vida que nos faz entender que a nossa morada é perfeita e é o céu. Romanos 15, 13 nos chama, é um convite a uma vida onde Deus, que é a fonte de toda esperança, nos encha de alegria e de paz, a fim de vivermos uma fé transbordante e no poder do Espírito Santo nos tornemos fontes a jorrar essa dádiva que procede de Deus. Uma perguntinha para você pensar. Você tem essa esperança no coração? Ou a sua esperança é aquela fila que você quer chegar lá para saber o que vai acontecer? Quando você vem adorar o Senhor, você vem com aquela esperança que jorra lá da fonte de Deus? De forma que, vamos pensar só nesse momento aqui, quando você atravessa aquela porta e entra aqui na casa do Senhor, você esquece do celular. Você esquece dos problemas. Você esquece das dívidas para pagar. Você esquece dessas coisas. Não é porque você teve um lapso de memória. E não é porque quando você sair dali, tudo vai se apagar. É porque quando você entra aqui, você descobre que você vai ser alimentado por uma fonte que vai fazer você sair dali totalmente diferente do jeito que você entrou. O mundo tem circunstâncias que nos machucam, não tem? Você chega às vezes ferido, magoado, mas o Senhor jorra esperança, faz você ver alegria onde só há lágrimas, faz você ter paz onde está a guerra, faz a sua fé ser fortalecida. E quando você pensa, você olha para o irmão, para o outro, você está transbordante de esperança. E quando sai, descobre que aquele problema que te feriu, ainda que exista, se tornou mais fraco que você. Aquele conflito que quase te fez não querer vir à casa do Senhor,
Depois que é alimentado na presença do Senhor, é enchido com uma esperança que quando você sai, você busca paz. Você quer uma renovação na sua vida? Eu quero. Eu quero que toda vez que eu estou na presença do Senhor, eu saia daqui alimentado, cheio da presença dEle, porque lá fora o mundo é cruel. Mas aqui o Senhor nos dá força. Ele venceu o mundo. E Ele prometeu que nós faríamos obras maiores, porque nós transbordaríamos a esperança que Ele colocou em nós. Realimentaríamos a fonte, que é o próprio Senhor. Se você quer essa renovação na sua vida, te convido a estar aqui à frente para a gente orar junto e pedir a Deus que venha nos fortalecer. As lutas existem e sempre existirão, mas nosso Deus é mais forte. A nossa vida em Deus tem uma esperança, tem um rumo. Nós sabemos para onde vamos. Ele está presente. Venha, vamos orar juntos aqui à frente. Enquanto estiver cantando, saia do seu lugar. Vamos buscar um renovo em Deus. Sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Senhor, meu Deus, como é bom saber que nossa esperança está em Ti, porque Tu és a esperança que enche o nosso coração. Esse coração cheio de alegria, cheio de esperança, é um coração que tem alegria, tem paz. E isso não depende das circunstâncias. Simplesmente, ó Deus, está presente porque o Senhor está presente na nossa vida. E, ó Deus, essa plenitude que queremos cultivar na nossa vida, Senhor. É assim que queremos viver quando as lutas lá fora vierem contra nós de forma ferrenha, medonha. Quando o medo tomar conta do coração. Quando parecermos pequenininhos diante das adversidades, das intempéries do mundo, Pai, nós queremos olhar para o Senhor e saber que tudo isso vai passar. Porque quem está conosco jamais vai nos permitir chegar no final de uma fila e dizer que esgotou a bênção. A bênção é plena, é eterna. Pai, renova essa alegria em nós, esse gozo em nós, fruto da esperança que nos fortalece a fé. Para que possamos, ó Deus, muito além de sermos instrumentos que vivem prontos para te honrar e ser abençoados pelo Senhor, mas serem instrumentos que te honram e abençoam pessoas ao nosso redor. Sejamos, ó Deus, aqueles que irradiam a tua presença de forma tão poderosa nesse mundo, que por onde passarmos, as pessoas passam a conhecer a fonte, que é o Senhor. Renova a nossa vida, Pai. Reaviva-nos a um viver cheio da Tua graça, da Tua presença.
e nos faça instrumentos, para que através de nós o mundo seja mais leve, a vida seja mais florida e o ambiente onde estamos seja cheio da presença do Teu Espírito Santo. Não nos deixe sair da porta dessa igreja hoje e voltar para os nossos lares fracos, porque a nossa força é o Senhor. E se Tu estás conosco, estamos prontos, Senhor, para levar esperança ao mundo, porque o Senhor nos deu uma vida cheia de esperança. É assim que eu te oro, Pai, em nome de Jesus. Amém.